Saúde com Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Setembro é um mês de conscientização sobre o Alzheimer, que é uma doença que silenciosamente transforma a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mais do que uma perda de memória, o Alzheimer afeta a identidade, os laços familiares e a rotina de quem convive com ele. No Brasil, cresce a cada ano o número de diagnósticos e ainda há muitos mitos e desconhecimento sobre os seus sinais iniciais. O Setembro Roxo surge exatamente para lembrar que observar mudanças de comportamento, dificuldades de memória e alterações do dia a dia pode fazer a diferença no diagnóstico precoce, no cuidado com o paciente. A prevenção por meio de hábitos saudáveis, estimulação cognitiva e acompanhamento médico também é fundamental. Hoje a gente vai tentar entender melhor essa doença e conhecer os seus impactos, principalmente como podemos agir com informação, empatia e atenção para oferecer qualidade de vida a quem enfrenta esse desafio. Na quarta-feira a gente traz o Dr. Levi Jales aqui hoje. Doutor, mais uma vez, boa tarde, que trouxe uma convidada maravilhosa aí para conversar um pouco sobre esse tema, né, doutor? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Eugleno. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu gostaria de parabenizar inicialmente a TV Band, RN, pelos seus 35 anos de sucesso. Desejar sucesso, saúde a todos e dizer que é muito importante a nossa participação nesse programa de saúde. E hoje teremos um tema excelente, que é a doença de Alzheimer. E para isso, convidamos a nossa colega, que é psiquiatra, e a doutora Euglena vai abordar esse tema. Como é essa doença, Euglena? O que é que você tem a dizer à população sobre a doença de Alzheimer? Muito boa tarde a todos. Acho importantíssima essa iniciativa. Eu sempre faço questão de participar desses momentos. O Setembro Roxo, ele já vem sendo trabalhado há alguns anos. Exatamente, Miguel e professor Levi, meu grande professor eterno, que essa doença ela tem crescido no mundo inteiro. É uma doença que não acomete só o paciente, a família inteira, a sociedade, e agora ela está começando a pesar financeiramente com os custos e gastos com relação à saúde. Não é? Então, isso vai começar a abrir os olhos da política também, das políticas públicas. É urgente que isso aconteça, então esse trabalho de informação que vocês trazem é muito relevante. Doutora, antes de mais nada, pessoal, a doutora Euglena, que está aqui com a gente, ela é psicogeriátrica titulada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, professora de psiquiatria há 17 anos, é médica do programa de Alzheimer do município de Natal há 18 anos, preceptora da residência de psiquiatria do Hospital Professor Severino Lopes e dá a honra de estar aqui com a gente hoje. Professora, a gente tem um número que a gente nota que vem aumentando. O número do problema da doença de Alzheimer, ele aumenta, ele sempre existiu, hoje nós temos a capacidade de detectar mais rapidamente essa doença? Na realidade, Miguel, existem vários fatores de risco para a doença de Alzheimer, para as demências de uma forma geral. E um dos grandes fatores é o envelhecimento, que a gente diz que é um fator não modificável, porque todos nós queremos envelhecer. Então, realmente, na medida que a população do mundo inteiro e do Brasil envelhece, proporcionalmente, nós temos um escalonamento na população que envelhece, né? E até 2070, a gente vai ter praticamente mais de 30% da população, a previsão brasileira idosa. Então, obviamente que todas as doenças crônico-degenerativas, entre elas as demências e o Alzheimer, estarão sempre aumentando, prevalecendo. E nós precisamos acompanhar esse processo. Quando a senhora fala em acompanhar, e a senhora citou na sua abertura aqui a questão do poder público se envolver nessa questão, nós estamos distante do ideal do que o poder público poderia oferecer à população no que diz respeito ao Alzheimer? Isso, é muito distantes. Essa não é só uma opinião minha particular, eu acredito que qualquer pesquisador, qualquer instituição que se dedicar a fazer esse tipo de analogia e avaliação vai identificar que nós estamos muito aquém. Então, os próprios estudos epidemiológicos de prevalência e incidência no Brasil, eles são muito antigos. Então, a gente tem uma ideia do que a gente teríamos hoje em torno de 2 milhões de pessoas com demência no Brasil. Mas isso não é certo, até porque as pessoas demoram para procurar ajuda, elas detectam tardiamente. Então, eu acredito, eu tenho muita convicção de que tem muitas pessoas hoje que estão com demência e estão com Alzheimer e que não estão diagnosticadas. Porque no programa que eu trabalho de referência do município de Natal,
A maioria dos pacientes, eu diria que 80% a 90% chegam em fases moderadas a avançadas de demência, onde a gente fica com as mãos mais atadas, com muito menos a fazer, entende? E isso gera uma consequência imensa para a qualidade de vida, não só do paciente, de toda a família. A senhora falou do braço do poder público, que está muito distante do que seria o ideal. Então, a gente pode partir para o outro lado, a população em si. Existe o medo, existe o temor, existe uma realidade, existem famílias hoje convivendo com Alzheimer e muita gente falando, meu Deus do céu, mas o que eu faço? Existe uma forma de se prevenir, de precaver? O que a gente indica, a senhora indica, no caso, para a população que está nos assistindo, dizer o seguinte, se existe um histórico, se já tem uma probabilidade ou se você desconfia, qual o próximo passo de uma pessoa que está assistindo a gente? Miguel, as pessoas costumam ter muito medo dessa doença. O medo, às vezes, aproxima, mas na maioria das vezes afasta. Mas é um problema que tem que ser enfrentado. Como qualquer medo, a gente precisa confrontar. E nós precisamos nos armar, né, nos preparar para isso. Então, as pessoas têm medo quando a mãe teve, quando o pai teve, quando uma irmã teve. Mas a maior causa de demência e de Alzheimer no mundo não é a genética, pura e simplesmente. Os casos hereditários representam menos de 5% do total. Então, a maioria dos casos são esporádicos. As pessoas têm fatores de risco. E esses fatores de riscos, hoje, já temos estudos importantíssimos que mostram que alguns fatores são modificáveis e podem impactar em até 40% menos de incidência dessa doença ao longo dos anos e prevalência. Então, assim, de fato, a questão da hipertensão, do perfil cardiovascular das doenças, a questão da alimentação, atividade física, a socialização, a espiritualidade, uma série de fatores podem influenciar nessas questões e as pessoas têm que ter isso em mente. Então, não é só se preocupar e ter medo, é agir, porque as pessoas hoje têm muita empatia, estão tendo mais empatia pelas demências, mas eu sempre trago essa questão da compaixão. Falta compaixão, às vezes, da própria família. Porque o que a gente vê muitos familiares que não acompanham o processo. De 10 filhos, muitas vezes um só é responsável por aquele paciente com demência. Doutora, eu fiz questão de, no texto de abertura, colocar exatamente essa questão, e aí é um ponto fundamental para a gente conversar, porque, de repente, a realidade do Alzheimer afeta quem está ao lado, afeta a família. E a senhora está dizendo que quanto mais a pessoa se afasta, menos acolhimento ou observância, ou até mesmo convívio com essa pessoa, mais dificuldade a gente vai ter. O que fazer para preparar uma família quando a gente detecta um caso de Alzheimer de uma das pessoas dessa família? Precisamos conhecer, né, verdadeiramente o inimigo para a gente poder ter armas para lutar. Então, é muito importante que a família que perceba os sinais precoces da doença, que, obviamente, as pessoas que têm esses fatores de risco e começam a ter esquecimentos, mas não só o esquecimento, Miguel. O esquecimento chama muita atenção, mas eu tenho recebido no consultório de psiquiatria muitos casos com depressão, com transtornos de ansiedade graves, que vão sendo fatores de risco muito importantes para demenciar. Então, quando você percebe que a pessoa está mudando o seu padrão de se comportar, e principalmente quando isso está tendo impacto na funcionalidade, as pessoas perdendo a autonomia, deixando de fazer o que fazia antes, essas pessoas precisam ser avaliadas, porque precocemente o tratamento que a gente tem atualmente, ele pode realmente mudar a história natural da doença. Glena, as pessoas perguntam muito na prática assim, olha, minha memória está reduzida, até que ponto eu vou ter a doença de Alzheimer? O que você tem a falar com isso? Como é que estão os estudos sobre a memória das pessoas de um modo geral? A memória, professor, ela é realmente uma área cognitiva, né? Uma das funções cognitivas que são envolvidas fortemente. Na maioria dos casos, a gente tem um comprometimento da área do cérebro que está ligada à memória inicialmente. Então, realmente, existem testes que nós podemos aplicar, alguns testes e rastreios que são validados no mundo inteiro e validados na população brasileira, que a gente pode aplicar para tentar identificar precocemente essas alterações. E aí a gente junta com outros exames de imagem, exames complementares, porque o diagnóstico de demência ele é clínico, ele é um diagnóstico que muitas vezes é feito também por exclusão. Nós precisamos realmente investigar. Muitas coisas, muitas doenças podem levar à falta de memória. Não é só o Alzheimer. Então, depressão, ansiedade, o próprio período do climatério nas mulheres, deficiências de algumas vitaminas importantes, desregulação do metabolismo.
pode levar a queixas de memória. Agora, se isso é um quadro inicial de demência, precisa realmente ser investigado. Inclusive, essa pergunta aqui que chegou para a gente agora, eu tenho 50 anos de idade, observei que a minha memória está reduzida. Qual o exame que eu devo fazer? Homem ou mulher? Mulher. Se for uma mulher, ela está exatamente no período, provavelmente, que a gente considera mais crítico para a mulher. Esse período do periclimatério, ou talvez até já tenha entrado numa menopausa. E o estrógeno é um hormônio muito importante para a cognição feminina. E nós temos receptores de estrógeno praticamente em todo o cérebro. E na área da memória não é diferente. Então, ele vai impactar. Se ela está nesse período, eu aconselho que ela passe por toda uma investigação ginecológica, hormonal, endocrinológica, para ver as condições. E aí, ela é muito jovem. Realmente, o Alzheimer é uma doença do envelhecimento. Então, após os 65 anos, o risco duplica a cada 5 anos de você desenvolver Alzheimer. 5%, 10%, 15%, por aí vai. De forma que depois dos 90, isso chega a quase 50%. Mas na idade dela não é tão comum. Alzheimer é uma doença do envelhecimento, mas existe, sim. Existe Alzheimer pré-senil. Eu, particularmente, já tive uma paciente com 47 anos, que após toda a investigação, então, se ela fizer toda essa investigação clínica e realmente afastar todas as causas, essa memória persistir, mas tem uma notícia boa. Após o período climatério, a gente tende a se adaptar. As mulheres tendem a voltar, a ter uma readaptação e voltar a um funcionamento considerado dentro do normal. Se persistir, procurar um geriatra, um neurologista, um psicogeriatra, alguém que tenha realmente esse entendimento para investigar essa queixa. Que maravilha. Gente, que tema, eu acho que em apenas um programa a gente não consegue, né, doutor? Desenvolver, falar mais, como a doutora colocou aqui, é importante estar sempre falando sobre isso e queria, sim, em outras oportunidades, tê-la aqui novamente para que a gente possa falar do passo a passo, falar hoje, se, por exemplo, o SUS disponibiliza essa investigação que a senhora disse que é importante para se fazer, esse passo a passo, né, doutor? É verdade. Mas eu gostaria também, aproveitando você, Euclênia, para poder perguntar, e a medicação, o que você tem como sugestão, que pode ser usado para aliviar? Algum tratamento fora a medicação que você possa também informar? Exato. Em relação à medicação, eu não tenho uma sugestão, né? As evidências trazem que nós temos duas classes terapêuticas, que são os anticolinesterásicos e a memantina, que é um inibidor do receptor NMDA. Então, assim, essas medicações, elas são efetivas e mudam a questão comportamental e até a fase avançada da doença pode ser retardada. Isso nós temos evidência. Temos algumas medicações novas que são no perfil imunológico, né? Então, o donanemab, que é o mais recente, mas que são caras, o custo-benefício ainda é muito questionável e não cura a doença de forma definitiva, retarda também. E com relação às outras atividades que são importantíssimas, estimulação cognitiva, atividade física, não é? Esse cuidado precoce, que é muito importante, a alimentação e, eu diria assim, fundamentalmente, o reconhecimento, principalmente da família, de quem cuida, muito amor, muito carinho, muita dedicação e muita compaixão. Não adianta só, eu me coloco no lugar da pessoa e a gente não fazer nada. Maravilha. Acho que isso é muito importante. Né? O acolhimento, doutora. O acolhimento. E para vocês verem a importância, gente, estar atualizado sobre os temas que estão hoje em evidência. Por isso que a gente sempre fala aqui da Endopeary Academy, que é a primeira plataforma de cursos por assinatura do Brasil voltada exatamente para a atualização dos profissionais da saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Você vai assinar agora e começa uma revolução no seu conhecimento. Acesse endopearyacademy.com, tá? Está aqui para você o nosso site. Doutor, mais uma vez, obrigado. Doutora, que bom recebê-la aqui. Prazer imenso tê-la no nosso programa, viu? Eu que agradeço e estarei sempre que possível disponível para esclarecer qualquer dúvida que a gente possa, né? Porque é uma área que a gente realmente tem muita ligação. Meu pai demenciou precocemente e isso realmente mexeu muito com a minha condição de profissional e médica e filha. Isso aí. Doutor, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Miguel. Obrigado, Euclênia. Boa tarde a todos. E quarta-feira a gente está de volta aqui, viu? Se Deus quiser. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, viu?